física, a gente verifica isso na educação física quando a gente olha a desqualificação na formação profissional. E como é que se dá a desqualificação na formação profissional? Ela vai se dar quando é negado na formação acadêmica determinados conhecimentos. E nós vamos poder demonstrar isso por estudos e mais estudos, que há diretrizes curriculares que foram aprovadas em 2004 e aprofundaram o flanco para surgimento dos bacharelados, nega aos licenciados conhecimentos vitais para o desenvolvimento do seu trabalho. E, portanto, isso é um processo de destruição da capacidade dos trabalhadores. E esse processo é uma tática, sim, que se dá dentro da formação dos trabalhadores. A formação dos trabalhadores, ela vai se desqualificando. E cada vez mais é preciso outros patamares de qualificação para você conseguir, por exemplo, ter um emprego no âmbito que você vai trabalhar. Se nós pegarmos o âmbito que nós trabalhamos, que é o âmbito da educação física, e fizermos um recorte para o ensino superior, o que vocês vão constatar? Que hoje não entram mais nas universidades quem não tiver pós-doutorado. No sul e no sudeste não entra. Isso é um processo que vai desqualificando a formação básica. E vai, com isso, colocando exigências e formando uma elite, que é a elite que vai ter trabalho, porque os demais não terão mais trabalho, ou então estarão submetidos à lógica do trabalho conforme está se apresentando hoje, que é um trabalho que retira direito, um trabalho que é flexibilizado, é um trabalho que explora ao máximo as forças produtivas, o trabalho e o trabalhador. Eu quero destacar na conjuntura que nós estamos vivendo, nesse momento histórico que estão acontecendo no nosso país greves. Então eu não preciso ir muito longe para demonstrar para vocês esse processo de desqualificação do trabalho do trabalhador. E como é que se dá o processo de desqualificação do trabalhador? Pela desqualificação da recomposição justa, necessária, garantida pela Constituição, que é o seu salário. E vocês veem hoje, por exemplo, para pagar o piso, ou vai para uma luta, que significam greves, ou então não arranca do governo o piso salarial, aprovado em 2008 pelo governo Lula. Vejam só, poderíamos aqui passar o dia trazendo dados e demonstrando este processo, mas não temos tempo para isso. Eu só queria destacar qual é a conjuntura mesmo que nós estamos discutindo, formação do profissional da educação física. Portanto, é uma conjuntura onde se confrontam projetos completamente antagônicos de sociedade, de educação física, de formação profissional. Quem é que está levando esse embate? Quem é que está defendendo o quê nessa disputa que se trava dentro da sociedade nesse período de transição? Nós estamos discutindo a formação num período de transição, num período em que a classe trabalhadora tem que reconhecer qual é a sua tática para enfrentar a passagem de um modo de produção que desarmou, que está levando a humanidade à destruição, para outro modo de produção. Isso tem que ter clareza. Se não tiver clareza desse projeto histórico que está no nosso horizonte e dessa transição e das táticas necessárias no dia a dia, nós não vamos fortalecer a luta necessária para ficar as resistências para avançar naquilo que é interesse da classe trabalhadora. Superar uma produção capitalista, superar uma perspectiva de formação humana unilateral, para defender uma formação omnilateral. E aqui eu já aproveito para dizer omnilateral significa desenvolver a capacidade e as potências humanas para ser músico de manhã, pescador à tarde e político à noite. E, portanto, a perspectiva de formação unilateral, que a divisão introduziu, aprofundou, assegurou na nossa formação acadêmica,
ela é uma perspectiva unilateral de formação. E o que nós estamos defendendo é uma perspectiva omnilateral de formação humana. Portanto, a partir dessa conjuntura, nós vamos nos perguntar, o que está acontecendo nesse momento histórico. Nesse momento histórico, nós temos firmadas as resoluções e as leis que dizem como tem que ser a formação do profissional de educação física. Não é a primeira, nem vai ser a última. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão observar nos estudos feitos, por exemplo, por Brito, que está aqui, que as diretrizes curriculares, elas são recebidas no seio dos cursos como se fossem coisas sagradas, imexíveis, inalteradas. É lei, tem que ser cumprida. Portanto, nós podemos ver que ao longo da história da educação física, e o Lino tem muito mais propriedade para colocar elementos a esse respeito, as leis foram alteradas. E as leis não foram alteradas pela vontade de um ou outro homem. As leis foram alteradas pela conjugação das forças que se fizeram presentes, defendendo interesses de uma estrutura econômica e política presente no dado momento histórico. A lei não se instala porque os professores de educação física têm vontade que isso aconteça. A lei se instala quando ela expressa uma correlação de forças que é hegemônica e que tem suas raízes aonde? As raízes estão na estrutura que sustenta uma sociedade. E essa estrutura, ela é assegurada pela luta de classes. Portanto, o resultado da luta de classes vai nos apresentando. Eu não tenho tempo para entrar, mas estarei em setembro com o movimento estudantil e eles me solicitaram. E eu vou expor qual é o contexto da década de 30, de 40, de 60, de 80, em que se dá a alteração da legislação e por quê? E por que o rumo foi aquele? Agora, eu quero enfatizar que o rumo da formação dos profissionais de educação física no nosso país está se dando numa perspectiva de desqualificação pela divisão na formação. Muito bem. Aí, nós podemos perguntar quais são os sujeitos que estão interessados que sejam, por exemplo, estes rumos, o rumo da divisão e da fragmentação. O principal interessado, volta um pouquinho, sem sombra de dúvidas, e isso está expresso no marco regulatório, é o Conselho Nacional de Educação Física, que a partir de 1998 teve aprovado o sistema CREF-CONFEF. Nós temos ainda que reconhecer que no campo da educação física nós somos regidos pelas leis que regem a formação dos professores. E só para vocês terem uma ideia, isso também está em embate, também está em discussão, também está com grupos que têm interesses em enfrentamento. Se nós pegarmos, por exemplo, além da licenciatura à pedagogia, nesse exato momento, o movimento estudantil da pedagogia está se confrontando com os que querem dividir a pedagogia. Licenciatura, os que vão dar aula, e o bacharelado, os que vão gerenciar. Portanto, e também estão criando o conselho para fiscalizar quem vai para gerenciar e quem vai para dar aula. Portanto, esta fragmentação pega a formação dos professores como um todo. Se nós perguntássemos agora, esses dados podem não estar bem atualizados. Eu acho que talvez ele não tenha dados mais atuais. São de 2011. O que nós temos e qual é a tendência na formação no nosso país, olhando, portanto, não mais o marco legal, mas olhando agora quem é que está respondendo pela formação? Quais são as instituições? Que instituições e aonde elas estão localizadas? Elas são públicas ou são privadas? E a primeira constatação que nós temos que fazer é que tem 3 grandes tendências crescendo no que diz respeito à formação.
A primeira tendência é que cresce o setor privado. A segunda tendência, crescem os bacharelados. E isso a gente pode ver pelos números. Não de imediato. Quando você olha, licenciatura, 663 licenciaturas. Mas acontece que os bacharelados estão crescendo muito mais rápidos. Toda hora está surgindo bacharelado, bacharelado, bacharelado. E você pode verificar que os bacharelados, eles crescem predominantemente na iniciativa privada. Eu localizei semana passada um intelectual da nossa área defendendo que temos que abrir bacharelado, principalmente porque o setor privado está pegando essa fatia e nós das públicas teríamos que entrar nesse setor e defender o bacharelado. Eu não tenho acordo com essa argumentação. Não tenho acordo. Porque o que está acontecendo na iniciativa privada? Vocês podem ir aí para o interior. Eles abrem o curso de licenciatura, os jovens se formam, eles saem, não abrem concurso público, só tem contratação por regime especial. O jovem tem que procurar outro emprego, ele vai procurar outro emprego, o CREF-CONFEF pega ele e apronta a possibilidade dele ser preso pelo exercício ilegal da profissão. Ele imediatamente volta para a faculdade e vai pagar de novo para fazer o bacharelado. Então, a juventude está revoltadíssima. Qualquer um de nós que tem lido, tem entrado por dentro, tem aberto o diálogo franco, tem colocado a ciência na mesa, os jovens estão revoltados com isso. E eles percebem, principalmente os trabalhadores, que não conseguem entrar no serviço no ensino público, ou quando entram, 30% se evade, porque não tem assistência estudantil para manter, ele tem que trabalhar, ele sai. E ele vai para onde? Ele vai pagar para estudar. Portanto, essa tendência que está colocada, nós poderíamos entrar estado a estado, ver quais os números de IES, quais os cursos, e portanto, não tem tempo para isso, vamos pulando aí. Vamos adiante. Então, quem são os sujeitos hoje que estão nesse embate? Nós vamos encontrar que tem intelectuais orgânicos que não abandonaram a luta de classes e estão incidindo e produzindo conhecimento. Para exemplificar, eu trouxe a dissertação de mestrado da Márcia Moschbacher, que defendeu recentemente, agora, esse ano, com a orientação de Luiz Fernando Camargo Veronese, que foi orientando o professor Lino Castellani. O que eles constataram na dissertação de mestrado? Eles fizeram um estudo para verificar o impacto de resoluções na reestruturação curricular e na abertura da licenciatura e do bacharelado. E ela estudou Santa Maria e estudou Pelotas. E nós poderíamos, portanto, através, só com o estudo da Márcia, verificar pelos fatos que tem profundas contradições no que Santa Maria está fazendo e no que Pelotas está fazendo. Quem é que está se levantando e dizendo, peraí, vamos pensar isso aqui, vamos verificar isso, vamos entrar mais a fundo, vamos ver a estruturação dos currículos. Portanto, ela vai, analisa as diretrizes, ela analisa os projetos políticos, pedagógicos dos cursos, ela o faz pegando essas variáveis, desenvolvimento da competência, fragmentação da formação e do conhecimento, o objeto de estudo e o perfil profissional do trabalhador. Assim como ela, nós podemos, por exemplo, pegar o trabalho da Fernanda Braga Magalhães Dias, que defendeu na Universidade Federal de Santa Catarina. A Fernanda também pega e vai estudar. Só que a Fernanda amplia e coloca a contribuição deste embate de outros sujeitos políticos, como, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, como, por exemplo, a revista do colégio, como, por exemplo, os grupos de trabalho que representavam o trabalho nos congressos do CBCE. Então, essa juventude está fazendo um balanço de tudo isso e está chegando a alguns denominadores comuns. E é nesse sentido, portanto, que nós temos que ficar atentos e ver o que tem de comum nesses estudos. E, por exemplo,
e montando os currículos. É a lei diz, é a lei e esse é o grande argumento. Ela também identificou que determinadas competências, elas são comuns na licenciatura e no bacharelado. Isso está nos documentos. Ela vai, portanto, demonstrar quais são essas competências. Ela vai demonstrar que existe uma fragmentação na formação e ela se dá pelo trato com o conhecimento. Ela levantou todas as disciplinas, todas as emendas, todos os conteúdos. E ela, portanto, vai demonstrar para a gente o que é comum nos cursos. O que só muda o título. O que muda a emenda, mas não muda o conteúdo. E os alunos estão sentindo. Os alunos estão sentindo que não dá para deixar de reconhecer um conhecimento clássico